O tabernáculo de Moisés. Parte 14. No vídeo anterior, exploramos o significado e a função espiritual do candelabro de ouro no tabernáculo. Vimos como ele foi projetado para iluminar o lugar santo, representando a luz divina e a presença constante de Deus. No vídeo de hoje aprofundamos a continuidade do propósito do candelabro no tabernáculo. Ele não apenas iluminava o lugar santo, mas também era responsável por manter a luz acesa continuamente. O propósito do candelabro era o de iluminar defronte dele. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão defronte do candelabro. Arão, pois, fez assim, colocou as lâmpadas defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Esta era a feitura do candelabro, de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, era batido, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Números 8 do verso 1 ao 4. Ele fornecia luz ao santuário e esta função envolvia os seguintes aspectos. Como única luz do lugar santo, que media 10 vezes 10 vezes 20 côvados. 2.000 côvados cúbicos, assim a igreja deveria representar a única luz nestes 2.000 anos da dispensação do Espírito. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mateus 5 verso 14. O candelabro deveria permanecer aceso diante do Senhor. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Levítico 24 do verso 1 ao 4. Nossa luz deve brilhar diante do Senhor e diante do mundo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5 verso 15 e 16. O candelabro deveria iluminar a mesa dos pães da presença e o altar de incenso. Pôs também o candelabro na tenda da congregação, defronte da mesa, ao lado sul do tabernáculo. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Êxodo 40 verso 24 e 25. O candelabro de ouro deveria iluminar a área ao seu redor. Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão defronte do candelabro. Arão, pois, fez assim, colocou as lâmpadas defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 8 verso 2 e 3. Todo serviço prestado ao Senhor pelo sacerdote era realizado à luz do candelabro. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1 verso 6. O candelabro era aceso divinamente, soberania divina, mas deveria ficar continuamente aceso pelo suprimento diário de óleo de oliva, responsabilidade do homem. Isto pode ser claramente visto quando a coluna de fogo deixou o Monte Sinai e veio habitar sobre a tampa da arca, aspergida com sangue. O fogo divino partiu da glória e queimou o sacrifício no altar de bronze, acendendo o fogo que deveria arder constantemente e nunca se apagar. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e, tendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica, desceu. Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, saindo ambos, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e, vendo isto, todo o povo exultou e prostrou-se com o rosto em terra. Levítico 9 do verso 22 ao 24. Deste fogo divinamente aceso foram levadas brasas de fogo para o altar de ouro do incenso e para acender o candelabro de ouro. Tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Levítico 24 verso 2. Deus os instruiu a usar azeite de oliva batido para manter a luz acesa. Azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático.
Êxodo 25 verso 6. Getsêmani significa azeite ou oliva espremida. Jesus se tornou o fruto da oliveira. Romanos 11, espremido e esmagado no Getsêmani no Calvário, para que tivéssemos acesso ao puro azeite de oliva, o Espírito Santo, como unção e óleo para testemunho. Cristo é o ungido de Deus e seus seguidores também são ungidos. Para manter as lâmpadas acesas era preciso abastecê-las continuamente de azeite. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5, prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25 do verso 1 ao 13. Isto é especialmente verdadeiro com respeito à igreja no final dos tempos, afinal ela deve ser luz no meio de uma geração corrupta e perversa. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Filipenses 2 verso 15 e 16. Arão, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Arão queimará sobre ele incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará, incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Êxodo 30 versos 7 e 8. Era função de Arão como sumo sacerdote, dentre outras: aparar os pavios, retirando a parte queimada. Manter o suprimento de azeite pela manhã e à noite, enquanto ministrava no altar do incenso. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Será estatuto perpétuo entre os filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo 27 verso 21. É ministério do Senhor Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, aparar os pavios queimados de cada área da vida dos crentes e supri-los de azeite para que mantenham a luz brilhando. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Filipenses 1 verso 19. Isto é feito em conexão com o ministério de intercessão. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7 verso 25. Se os pavios queimados não forem devidamente aparados, haverá abundante fumaça e uma luz inadequada será produzida. Deus deseja que manifestemos uma luz pura e um testemunho fiel. Arão usava os cortadores de pavio e apagadores para cumprir suas funções. Fez-lhe também 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores, de ouro puro. De um talento de ouro puro fez o candelabro com todos os seus utensílios. Êxodo 37 verso 23 e 24, representando os instrumentos que Deus usa para nos podar e nos purificar, a fim de nos fazer brilhar para a sua glória. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12 verso 6.
tenha cuidado de fazer segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 25 verso 40. A igreja só pode ser edificada segundo o modelo e padrão celestial. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8 do verso 1 ao 5. O candelabro em trânsito. Coberturas. Pano azul. É considerado como o Espírito Santo e também símbolo daquele que é considerado como o Senhor dos céus. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. 1 Coríntios 15 verso 47. E embrulhado numa cobertura de couro. Simbolizando Deus Pai e também aquele no qual o mundo não viu beleza nem formosura. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52 verso 14. As 7 igrejas do livro do Apocalipse são representadas pelos 7 candelabros de ouro, cada qual iluminando a cidade onde Deus os colocou. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse 1 do verso 12 ao 20. Note o grau de responsabilidade de cada candelabro pela igreja local serve também para a igreja universal. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2 verso 5. Assim a igreja deve deixar a luz de Deus brilhar nas trevas deste mundo, trazendo a luz do conhecimento da glória de Deus, como é vista na face de Cristo. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. 2 Coríntios 4 verso 6. A vida do cristão deveria ser a luz dos homens, pois a luz é a própria natureza e o caráter de Deus em Cristo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.